Querido, eu queria compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, está em primeira carta de Pedro, por favor. Capítulo 1, versículo 1 ao 5. Eu queria compartilhar com vocês esse texto. Diz assim a Palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A peste negra foi a maior e mais avassaladora pandemia que o mundo já vivenciou. A peste negra ocorreu em 1335, portanto no século XIV, principalmente na Europa, e pasmem, veio também da China. A peste negra, irmãos, ela foi uma doença tão avassaladora que ela dizimou 1/3 da população da Europa. E segundo os historiadores, aproximadamente 150 milhões de pessoas morreram. Cidades inteiras naquela época ficaram vazias. Era uma doença transmitida por uma bactéria. E essa bactéria, por causa das condições de higiene, sem água potável, sem rede de esgoto da Idade Média, muita dificuldade, se proliferou de forma robusta. Era uma bactéria que se alojava em pulgas e em carrapatos de ratos. Por isso também tinha o nome de peste bubônica. Se chamava peste negra porque o período entre a contaminação e a morte eram de apenas 5 dias. E a pessoa morria com manchas negras no corpo, tumores e falência completa dos órgãos. Foi um período, irmãos, de extrema dificuldade, incertezas e um período muito sombrio na história da existência do homem. Pedro escreve a sua primeira carta para encorajar e para consolar os crentes que viviam num período semelhante a esse. Dias de incertezas, dias profundamente sombrios, e Pedro então escreve essa carta para trazer alento ao coração dos cristãos, porque viviam um período dos mais difíceis da história da igreja. Quem está no trono? Nero. Nero era um imperador insano, tão insano que ele matou a própria mãe, tão insano que ele se suicidou no final da vida. Pedro escreve essa carta, irmãos, para encorajar e para consolar os crentes num período de grande instabilidade, incerteza e dias muito sombrios. E ele escreve como um grande pastor, porque recebeu das mãos de Jesus essa tão bela vocação e incumbência. Lembra de João 21? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas. A carta, irmãos, a primeira carta de Pedro é a carta mais pastoral e a carta mais paternal do Novo Testamento. Pedro cumpriu de forma plena aquela vocação que ele recebera das mãos do Mestre. Os cristãos gentios e judeus tinham seus lares espoliados, as suas vidas ceifadas. Foi um tempo de muita morte, de muito choro, de muito lamento, onde os crentes perderam tudo o que tinham,
e viveram errantes pela região da Ásia Menor. Todas essas regiões, no versículo 1 aí do texto: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ficam na Ásia Menor. E quando o texto diz no versículo 1 que eles são forasteiros da dispersão, a palavra dispersão é a palavra diáspora. Pastor, o que é a diáspora? É quando aqueles homens perdem a pátria e agora são refugiados e errantes em terra de ninguém. E Pedro ainda diz que eles são forasteiros. Pastor, quem é o forasteiro? É aquele que não tem casa, é aquele que vive peregrinando, irmãos, nesse mundo, porque de repente perderam tudo por causa da sua fé. Esse é o público, esse é o destinatário, onde Pedro escreve uma das mais consoladoras e lindas cartas do Novo Testamento. Pastor, qual foi a época que ele escreveu essa carta? 1 ano antes dele ser martirizado por Nero, segundo Irineu, onde ele morreu crucificado em Roma, de cabeça para baixo. Porque ele mesmo, segundo o grande historiador da história da igreja nos inícios, disse o seguinte: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E ele então foi martirizado, pregado numa cruz, não segundo a Bíblia, mas segundo a história eclesiástica, de cabeça para baixo, mais ou menos na mesma época, um pouco antes do martírio de Paulo. Paulo foi decapitado, Nero foi pregado e morto, de cabeça para baixo. Pedro. O interessante, irmãos, que essa data é mais ou menos no ano de 63 depois de Cristo. E Pedro então escreve essa tão bela carta para trazer aquilo que eu disse: consolo e encorajamento em dias de sombras e de escuridão. Mas quem é Pedro? Quem foi esse homem que escreveu essa carta? Pedro foi o pescador de Betsaida. Pedro foi aquele que tivera um irmão André, que quando Jesus encontra André chama Pedro. Pedro foi aquele homem que tinha uma indústria de pesca na cidade de Cafarnaum, e que aliado a ele, os filhos de Zebedeu também tinham lá um empreendimento de pesca. Pedro foi aquele homem que quando Jesus mandou que ele jogasse a rede à direita do barco, e após pescar uma noite inteira, está lá em Lucas 5, ele então fica maravilhado, porque crê que aquilo não foi obra do acaso, porque a Bíblia diz que ele arrasta para a rede uma quantidade imensurável de peixes, e ele vê que aquele jovem da Galileia não era um homem comum. E quando ele vê aquele ato maravilhoso, milagroso, após pescar uma noite inteira, um homem altamente experiente diz assim: afasta-te de mim, porque eu sou um pescador. Quem é Pedro? Pedro foi aquele homem que ouviu dos lábios de Jesus: doravante, daqui para frente, você será pescador de homens. Quem foi Pedro? Pedro foi aquele homem, irmãos, voluntarioso, líder nato, que tomou a frente do colégio apostólico desde o início, porque todos os textos que citam o nome de Pedro, Pedro é o primeiro a ser citado. Pedro foi aquele homem, irmãos, com espírito voluntarioso e que não pensa muito antes de falar, não. Parece comigo? Parece com você? Pedro foi aquele homem que quando tinha uma situação assim conflituosa ou algo perigoso, ele não tinha medo de se adiantar e de repente dele ser a resposta para as coisas. Por exemplo, quando Jesus leva os seus discípulos em Mateus capítulo 16, em Cesareia de Filipe, lá nos contrafortes do Hermon, onde nasce o rio Jordão, e faz uma pergunta para os seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Várias respostas das mais diversas foram dadas. Então Jesus diz: mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem tomou a dianteira e em nome do grupo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Pedro. Jesus faz um discurso, irmãos, avassalador em João capítulo 6, um dos capítulos mais longos da Bíblia.
O texto diz que ele multiplica os pães e os peixes, dá de comer os pães e depois bate no peito e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não foi Moisés quem deu o pão para vocês, foi o meu Pai, e aquele que come da minha carne, come a verdadeira comida. Aí o bicho pegou. A Bíblia diz que muitos, ouvindo esse discurso, deixaram Jesus, pararam de andar com ele. Por quê? Porque disseram para ele o seguinte: Senhor, duro é esse discurso, quem o poderá suportar? Jesus então olha para os seus discípulos, porque a Bíblia diz que alguns dos discípulos, não os 12, mas aqueles que haviam andado com ele até aquele tempo, os agregados, começaram, Lohane, a se afastar. Jesus então aponta para os seus discípulos e diz assim: e vocês? Querem também ir? A vida cristã hoje, irmãos, na minha opinião, alivia muito. Mas Jesus não aliviava, não. Ele olha para aqueles homens e diz assim: vocês também querem ir? E veja Pedro novamente tomando a dianteira do colégio apostólico, se adiantando na resposta e dando para Jesus uma das respostas mais lindas da Bíblia, que você conhece: Senhor, para onde iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Quem disse isso? Pedro. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus despede os seus discípulos depois de um dia inteiro pregando, curando, andando pelas estradas empoeiradas da Palestina. Jesus então diz que ele despede os seus discípulos para o outro lado do mar da Galileia, e ele sobe no monte a fim de orar sozinho. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, por volta das 3 às 6 da manhã, o barco está assaltado, assolado por uma grande tempestade. E de repente aqueles 12 discípulos amedrontados, com pouca fé, ficam apavorados, porque o mestre não está com eles. E na hora mais escura, na tempestade mais densa, no vento mais perigoso, com as águas mais avassaladoras, o texto diz que Jesus, vendo-os em dificuldade, foi ter com eles andando sobre as águas. Você imagina, querido, 3 horas da manhã, no meio do mar da Galileia, uma tempestade furiosa, tudo escuro, e de repente aquela figura andando sobre as águas. Você ia ter medo? E naquele tempo, irmãos, tinha uma lenda espetacular. Naquele tempo rezava uma lenda entre os pescadores da Galileia, que se porventura estivesse na hora deles morrerem em alto mar, essa morte seria precedida pelo anjo da morte, que apareceria para ceifar a vida deles. Entende o medo agora? Na mais densa tempestade, o vento assaltando o barquinho, tudo escuro, aparece quem? O anjo da morte. Para eles, isso mesmo. E eles então, irmãos, quando viram aquela figura vindo no meio da tempestade, naquela escuridão, claro, não distinguiram bem quem era, porque não tinha lanterna, não tinha luz, não tinha nada. O que eles gritaram? É o fantasma! Morreremos! Porque a ideia do anjo da morte: chegou a nossa hora. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquela figura tão peculiar, a Bíblia diz que ele veio andando sobre as águas, e ele diz: não temas, sou eu. E o interessante é que quem foi que tomou a iniciativa novamente? E disse assim: Senhor, se for o Senhor mesmo, manda-me ter contigo, porque eu vou ter contigo andando sobre. Esse é o Pedrão, voluntarioso, corajoso. Jesus então, com uma única palavra, enche o coração de Pedro de coragem. E o que ele diz lá, meu pastor? Vem. A Bíblia diz que Pedro, irmãos, então, tirando o pé do barco, foi ter com Jesus andando sobre as águas. Você pode imaginar um negócio desse?
Jesus andando sobre as águas, tudo bem. Ele é o Filho de Deus, tem um poder sobre toda a sua criar. Mas puxa, um sujeito gordinho igual Pedro, deve ser difícil. Irmãos, mas a Bíblia diz que esse homem tomou a dianteira do barco e ele coloca o pé na água e anda sobre as águas. Mas é o mesmo homem que o texto diz que ele começa a reparar na força do vento, a escuridão da noite, o furor da tempestade, e ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, irmãos, ele não tem vergonha, ele diz assim: Senhor, salva-me. E o que Jesus fez? Miserável, vai morrer. Não depositou sua fé em mim? Isso muitas vezes eu e você fazemos uns com os outros, mas Jesus não. A Bíblia diz que instantaneamente Jesus tomou Pedro pelas mãos, colocou ele em pé, e sabe o que o texto diz? E ambos voltaram para o barco andando sobre as águas, e fez-se grande bonança. Quem é Pedro, irmãos? Pedro é esse homem corajoso, voluntarioso, líder por natureza. A Bíblia diz que depois que Jesus foi preso, depois daquela noite fatídica no Getsêmani, onde os soldados chegam com uma turba de tochas à noite para identificar quem é Jesus, e Judas vem com um beijo, trai o mestre. A Bíblia diz que ele é tomado pelas mãos e alguém saca de uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Quem cortou a orelha? Pedro. Voluntarioso, decidido. Pedro é aquele que diz assim: vou defender o meu mestre. Na hora da ceia, quando Jesus está com seus discípulos, Jesus diz uma profecia do Velho Testamento, que está lá em Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Pedro, então, vendo aquela profecia que Jesus disse, pula na frente e diz: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Voluntarioso, destemido, dedicado, saca da espada, pula na frente de todo mundo, se acha melhor do que os outros. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. A Bíblia diz, irmãos, que depois que Jesus foi levado para o pátio e para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe, e ele se assenta entre os serviçais da casa de Caifás. Uma fogueira é acesa, e chega uma menina despretensiosa, que não poderia fazer absolutamente nada contra ele, e de repente olha para ele e diz assim: você é um deles, você fala como ele. E ele então olha para aquela menina, talvez aterrorizado por causa dos acontecimentos, ele diz: não, eu não conheço, não sei quem ele é. E ele sai do lugar. Mas essa moça insiste, vai até ele de novo e diz: olha, você estava com ele, eu te vi com ele. E mais uma vez ele diz: não, eu nunca vi, eu nunca nem o conheci. E o Evangelho de Marcos diz que ele blasfemou contra Jesus. Mas nesse momento, o que acontece? O galo canta, irmãos. E a Bíblia diz que Pedro, ouvindo o galo cantar, ele se lembra das palavras do seu Senhor. E sabe o que o texto diz? Que ele chorou amargamente. Se você olhar nos relatos e nos registros da palavra de Deus, você vai ver, querido, que desse momento em diante, Pedro desaparece dos relatos bíblicos. Aonde Pedro está? Enclausurado, deprimido, envergonhado. O grande líder, o grande homem, o voluntarioso,
aquele que tomou a dianteira do colégio apostólico, falhou, negou, abandonou, traiu de forma vil e covarde. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite: quem é Pedro? Pedro sou eu. Pedro é você. O coração de Pedro bate no seu peito. O sangue de Pedro corre nas suas veias. A pele de Pedro cobre o seu corpo. Quem é Pedro? Pedro somos nós, capazes de gestos de fé tão maravilhosos, é ou não é? Capaz de respondermos a um apelo do Evangelho de forma tão rápida e sublime. Capazes, irmãos, de fazer coisas grandiosas por amor de Jesus, mas ao mesmo tempo, irmãos, muitas vezes o traímos, muitas vezes o abandonamos, muitas vezes o negamos. Quem é Pedro? Pedro sou eu. Pedro é você. É esse Pedro que escreveu, irmãos, uma mensagem extremamente consoladora e extremamente encorajadora em dias de dificuldade e de sombras. Pastor, qual foi aquilo que Pedro utilizou para trazer ao coração daqueles homens, daquela igreja, daquelas pessoas que viviam naquele tempo de incerteza, de instabilidade, uma mensagem que poderia trazer de novo a eles a lucidez? Acompanhe comigo, por favor. Versículo de número 3. Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Em outras palavras, irmãos, a mensagem que Pedro trouxe àquela igreja espoliada, vivendo dias de incertezas e difíceis naquele tempo, Pedro apenas demonstrou quais eram os benefícios e as dádivas advindas da nova vida em Cristo mediante a regeneração. Ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. E a partir disso ele mostra os benefícios e as dádivas dessa regeneração na sua vida e na minha vida, que nos capacita a enfrentar um mundo hostil, incerto e sombrio com fé e com coragem. Pastor, o que é a regeneração? A palavra regeneração vem do grego regenal, que significa nascer de novo. Não é o nascimento da carne e do sangue, como diz João, é o nascimento do alto, é o nascimento do Espírito Santo, é aquele nascimento onde os nossos olhos espirituais são abertos agora para as coisas de Deus. É aquilo que o apóstolo João disse em João capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus olha para ele e fala assim: Nicodemos, importa-nos nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento é aquilo que João disse no evangelho dele, no capítulo 1, versículo 12, que ele diz assim: e veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A regeneração, irmãos, é esse novo nascimento que provém do alto, ele provém de Deus, ele provém da eleição de Deus Pai. É isso que ele diz aqui no versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus. É obra da Trindade, meu pastor, é o Pai que elege, mas ele diz que essa obra, ela é feita mediante a redenção do Filho, com a aspersão do sangue de Jesus. Está aí no versículo 2. O Filho redime, é Ele que verte o seu sangue, é Ele que nos traz uma nova vida. E no verso 2 também fala que é o Espírito Santo que nos santifica. Veja que a obra da regeneração, meu pastor, é um conluio abençoado da Trindade.
Pastor, o que a Trindade arquitetou? O Pai escolheu e elegeu, o Filho redimiu e o Espírito salvou e santificou. É essa verdade, querido, que Pedro traz de novo na mente dos crentes, para eles se lembrarem: vocês foram salvos e eleitos antes da fundação do mundo, regenerados pelo poder de Deus e pelo Espírito de Deus. O apóstolo João, irmãos, ele usa essa palavra de forma muito bonita na sua carta 6 vezes, só que ele usa a expressão nascido de Deus. E uma delas é muito bonita porque ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo está vencendo muito crente por aí. Tem muito crente andando segundo o curso desse mundo. Estão se deixando levar pelas águas tempestuosas desse mundo e se esquecendo que nós temos algo diferente. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pastor, quais são as dádivas preciosas que a regeneração traz ao coração dos crentes e que em momentos sombrios e de incerteza trazem tanto alívio para a nossa alma? Foi isso que Pedro fez. Agora confira comigo, a primeira dessa dádiva está no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou em primeiro lugar, para quê? Para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pastor, qual é a primeira dádiva, fruto da regeneração no coração do crente? É uma viva esperança. Deixa eu te dizer uma coisa: o Evangelho é uma mensagem de esperança. E o texto diz, irmãos, que essa esperança é viva. Por quê? Está aqui no texto: mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Você sabe por que nós temos uma esperança viva? Porque tudo aquilo que o mundo pode oferecer como esperança é morto. Primeira vez que eu fui no Sinai, a primeira e única, né? Que eu fui no Monte Sinai, nós visitamos dentro do mosteiro de Santa Catarina uma igreja copta muito escura, porque lá as coisas são tudo meio pretos, né? E debaixo do altar da igreja copta que tem lá no mosteiro de Santa Catarina, no sopé do Sinai, tem um caixão de vidro. E dentro desse caixão de vidro tem um corpo. Esse corpo embalsamado, eles creem que é o corpo de Catarina, a fundadora daquele mosteiro. O corpo está embalsamado. O corpo está assim cadavérico. É a imagem mais estranha e mais esdrúxula que eu já vi na minha vida. As pessoas entram na igreja, veneram aquele corpo. Aquele corpo para eles, para a religião deles, para aquele sistema litúrgico, é a fonte da esperança. Só que ele se esquece de uma coisa: aquele corpo está morto. Louvado seja Deus, irmãos, porque o que Pedro está dizendo é o seguinte: se você é um crente que foi regenerado pelo Espírito Santo, você precisa ser um homem que tem esperança, e uma viva esperança. Sabe por quê? Porque Jesus está vivo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 12, ele fala que na nossa antiga condição sem Cristo, nós andávamos, diz o texto, outrora, sem Cristo, sem Deus, e não tendo esperança no mundo. Agora, meu amado, se Cristo te alcançou, se Cristo regenerou o seu coração, se Cristo fez de você uma nova criatura, Ele depositou no seu coração uma viva esperança. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está vivo, e nós depositamos a nossa esperança não nas coisas mortas desse mundo, mas em Cristo Jesus, amém? A história de Israel está recheada de períodos incertos e sombrios. A história de Israel e da igreja, irmãos, está cheia de exemplos de períodos sôfregos, trôpegos e difíceis. Você quer ver um deles? O cerco, meu pastor, da cidade de Jerusalém por Nabucodonosor. Que momento terrível. Em primeiro lugar, ele cerca a cidade por anos e meses. Nenhum vívere, nenhum alimento entra na cidade. Fome,
as pessoas começaram a comer a carne um dos outros. Terrível, irmãos. Mães começaram a julgar sorte para ver qual delas comeriam, se era o filho de uma ou o filho da outra. Período terrível, irmãos, até Nabucodonosor entrar na cidade, destruir a cidade completamente, queimar os seus muros, matar as mulheres, abrir os seus ventres, levar os jovens cativos e assolar a cidade de Jerusalém, queimando o templo, queimando as portas, queimando os muros e derrubando tudo, irmãos. Um dos períodos mais sombrios e incertos do povo de Israel do Velho Testamento. Mas, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: existiu um homem que andou no meio desses escombros. Qual o seu nome? Jeremias. Se você lê Lamentações de Jeremias, o quadro é vívido, é cruel, porque ele narra, irmãos, de forma vívida o que ele viveu nas incertezas e na escuridão daqueles dias. Mas, irmãos, o tom de Jeremias não é de lamento e dor, o tom de Jeremias é de esperança. E eu pergunto, por quê? Se você abrir no capítulo 3 de Lamentações, você vai ver a resposta no versículo 8. Depois que ele vê, irmãos, aquela desgraça se instalada na cidade, aqueles fetos, a imagem é terrível, julgados como um aborto no meio das ruas, ele talvez coloque a mão na cabeça e diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E ele mesmo responde: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Dá uma olhadinha no versículo 3 aí da sua Bíblia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua o quê? O que diz aí? Muita misericórdia nos regenerou. Para quê? Para uma viva esperança. Portanto, meu querido, anime-se nessa noite. Não permita que o curso desse mundo dite as normas da sua vida. Deposite a sua fé em Jesus. Se você foi regenerado, você tem uma viva esperança, porque Cristo está vivo, amém? Qual o segundo benefício, qual a segunda dádiva que Pedro escreve que eu e você temos por intermédio dessa grande obra da regeneração? Versículo de número 4: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Que coisa gloriosa, irmão. Sabe o que Pedro está dizendo? Vocês tiveram seus bens espoliados, vocês tiveram seu corpo maculado, vocês tiveram tudo aquilo que lhes era caro arrancado de vocês, porque vocês são cristãos. Mas por favor, não se desesperem, vocês têm uma herança que homem nenhum pode tirar. Os homens podem tirar de vocês tudo, pode tirar os bens, pode tirar o lugar de habitar, pode tirar até você do convívio social. Você pode ser um forasteiro longe daqui e habitando longe por causa da perseguição, mas existe reservado para você uma herança. O apóstolo Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa, querido, que esse é uma bênção, um privilégio, uma alegria muito grande saber que Deus reservou para aqueles que Ele regenera uma herança. E essa herança tem 3 marcas maravilhosas aqui nesse texto. Veja comigo, por favor, o verso 4. Primeiro, ele diz que essa herança é uma herança incorruptível. O que significa a palavra incorruptível? Que não se deteriora. Herança incorruptível é aquela que com o tempo ela permanece a mesma, ela não se deteriora. Engraçado, irmãos, que quando a gente ouve e vê as coisas desse mundo, a gente vê como as coisas desse mundo se deterioram. Como aquilo que outrora era tão bonito, mas hoje fica tão deteriorado. Mas a Bíblia diz que a herança, querido, que Deus tem reservado para os seus, em primeiro lugar, ela é uma herança que não se deteriora. Segundo, o texto diz no verso 4 que ela é uma herança sem mácula. A palavra imaculada aqui no texto significa uma herança que não se contamina. Olha que coisa gloriosa. É uma herança, querido, que ela não é passiva de contaminação, é uma herança pura que não se contamina, ela não tem mácula, ela não é como as coisas desse mundo que facilmente se contaminam, que facilmente se deterioram, que facilmente se degeneram, que facilmente, irmãos, a gente vê a corrupção dessa coisa, porque ela perde o valor,
perde o brilho, perde a estatura, perde a beleza. Mas a herança que Deus tem reservado para nós, irmãos, em primeiro lugar, ela é uma herança que não se deteriora, não se contamina. E o terceiro, ele diz que ela é uma herança imarcessível. O que é isso? Ela não se altera. O tempo não vai alterá-la, o mundo não vai alterá-la, as circunstâncias não vão alterá-la. Sabe por quê? Porque essa herança é inalterável. Ela é sempre bela, ela é sempre pura, ela é sempre limpa, ela não está sujeita aos ditames desse mundo. A herança que Deus tem para nós, irmãos, é uma herança incorruptível, guardado mediante a fé. Olha que coisa gloriosa. E ela é guardada nos céus. Uma coisa interessante, que ela está, verso 4, reservada nos céus. Por quê? Porque ela provém de Deus, irmãos, ela provém de cima. E tudo aquilo que provém de Deus é puro, é bom, é incorruptível, não se contamina, não se altera. O interessante é que o texto aqui, ele nos faz lembrar aqueles corredores que à época dos jogos istmicos, na Grécia, eles ganhavam as corridas, e eles, quando eram vencedores das corridas, eles punham na cabeça deles a coroa de louro. O louro é uma planta, irmãos, que eles colocavam na cabeça do vencedor, e eles andavam pelas ruas sendo aplaudidos com aquela coroa de ouro, de louro. Só que tinha um problema com aquela coroa. À medida que o tempo ia passando, e bem pouco tempo, ela começava o quê? A murchar. E essa é a figura que o apóstolo Paulo e Pedro usam para mostrar a herança e a coroa que Deus tem guardado para você. Ela não se deteriora, ela não murcha, ela não se altera, ela não se contamina. Aquilo que Deus tem reservado para os seus filhos é uma herança preciosa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, não tenha medo. O seu galardão está pronto. A sua herança foi decretada. Você receberá das mãos do justo juiz a coroa da vitória. Ela não se contamina, ela é pura, ela não se corrompe com as coisas desse mundo, ela nunca perde o seu brilho. E Jesus vai entregá-la a mim e a você, porque é uma promessa do céu. Louvado seja Deus. Pedro diz, ela está reservada nos céus para vós outros. O apóstolo Paulo, irmãos, ele sabia muito bem dessa coroa. No final da sua vida, onde Paulo estava? Numa mansão bonita, num condomínio de luxo, cercado de amigos, com uma vida frutífera, uma poupança gorda, de repente cheio de coisas boas e prazeres dessa vida? Não, irmãos. O final da vida do grande bandeirante da fé, daquele homem que abriu mão de tudo por causa do amor de Cristo e que foi fiel a Cristo até a morte. No final da sua vida ele estava numa prisão, ele estava com fome, ele estava com frio, ele estava sozinho, ele fora abandonado, ele estava precisando do alento da palavra de Deus. E ele cita isso em 2 Timóteo, irmãos, de forma muito bela. Ele diz, olha, traga-me por favor Timóteo, venha ter comigo, porque todos me abandonaram. Traz minha capa, traz os pergaminhos, porque eu estou aqui nessa cadeia e sei que daqui eu não vou sair vivo. O tempo da minha partida é chegado, e eu já estou sendo oferecido por sacrifício agradável a Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso, irmãos, quando ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e desde já a coroa da justiça me está reservada, e eu a receberei das mãos do justo juiz. E não apenas eu, mas a todos quantos amam a sua vinda. Amém, irmãos? Portanto, meu amado, não fique com medo. Não ande pelos ditames do que de repente a gente escuta e vê, muitas vezes de forma tão exagerada. Em primeiro lugar, nós recebemos com a regeneração uma viva esperança. O crente é uma pessoa que tem esperança, amém? A nossa esperança é viva, porque ela está depositada em Jesus Cristo, amém? Segundo, Pedro diz que nós possuímos uma herança que não se macula, não se corrompe. Tudo nessa vida, irmão, se corrompe. Se você deixar o seu carro na garagem 1 mês e não ligar o seu carro, o que acontece com ele? Tudo se corrompe.
Para de tomar um banho e passar um perfuminho para você ver. Eu tenho certeza que não vai sair um cheiro bom de você. Tudo se corrompe, irmãos. Não existe nada debaixo do céu que é maculado, que é puro, que não se altera, que não se deteriora, que não se contamina. Tudo que existe debaixo do céu, irmãos, se deteriora. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Aonde você tem colocado a sua esperança? Nessas coisas? Querido, se você coloca a sua esperança nessas coisas, me desculpem. A minha palavra para você é do apóstolo Paulo. Você é o mais infeliz de todos os homens. Porque a nossa esperança está no Deus vivo, que ressuscitou. E na sua herança incorruptível, que Ele vai dar para mim e para você e para todos que o amam. Amém. Pastor, qual o terceiro e último benefício e dádiva que Cristo nos oferece nesse mundo hostil e sombrio, para que a gente possa vencê-lo? Versículo de número 5: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Irmãos, Cristo nos deu uma viva esperança. Cristo nos deu uma herança incorruptível. E em último lugar, Cristo nos deu uma poderosa proteção. Ele nos garantiu, irmãos, uma proteção poderosa. Por quê? Porque o texto diz que nós somos guardados. Essa palavra no original é muito bonita. Essa palavra no original é uma palavra militar. Ela significa no original uma fortaleza protegida. Ela significa, querido, aquelas fortalezas antigas que você já viu em filmes, altas, construídas, bem altas e protegidas de todos os lados contra os inimigos. É essa palavra que o apóstolo Pedro usa aqui para dizer o seguinte: nós estamos guardados. Sabe o que significa isso, querido? Nós não precisamos temer nada, porque o Senhor é aquele que nos guarda. E o interessante é que o texto diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. Nós não somos guardados, irmãos, pelas nossas mãos frágeis. Nós não somos guardados pelo nosso conhecimento. Nós não somos guardados pelo nosso próprio poder e força, mas nós somos guardados pelo poder de Deus. Deus é aquele que nos guarda. Deus é aquele que protege o seu povo. Deus é aquele, querido, que do alto envia o seu poder, e aquele que Ele chama, Ele protege e guarda. Jesus, em João 10, falando sobre o ministério pastoral de Jesus, dele mesmo, como sendo o bom pastor, Ele diz assim: as ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Sabe o que significa isso, querido? Se você é uma ovelha de Jesus, você está guardado como uma fortaleza fortificada por Ele, porque Ele é aquele que te guarda. Nós somos guardados, irmãos, não por aquilo que temos, mas nós somos guardados pelo Deus que nós servimos. Coisa gloriosa é saber, querido, que esse Deus é um Deus que protege o seu povo. Quem se lembra das pragas do Egito? Me lembrei disso agora. Se você ler lá, por exemplo, o Êxodo, isso mesmo, a partir do versículo 7 ao versículo 11, você vai ver elencado lá 10 pragas. A primeira delas é o sangue, no rio Nilo. Moisés toca o Nilo e ele se transformará em sangue. E engraçado, o rio Nilo estava cheio de sangue, mas as águas que o povo de Deus bebia não tinha sangue. E se você der uma olhadinha nas pragas, irmãos, você vai ver que uma por uma, a praga das moscas, a praga do sangue, a praga das rãs, a praga dos gafanhotos, a praga das trevas, a praga da peste nos animais e nos tumores dos homens, o texto é recorrente, de Êxodo 7 a Êxodo 11, trevas no Egito e luz no arraial de Israel. Todos os animais do Egito morreram, do menor ao maior, de úlcera, mas os animais de Israel todos viveram. Pastor, por que esse texto também está aí e nos ensina? Ele nos ensina, irmãos, que nós estamos sujeitos sim às coisas desse mundo, mas de uma forma maravilhosa, com uma promessa gloriosa: o nosso Deus é aquele que nos guarda. Quem se lembra de Elias? O pastor Edson Teixeira pregou sobre ele aqui domingo passado. Que mensagem!
Ele falou de Elias e a viúva de Sarepta. Ele disse que Elias viveu um dos períodos mais difíceis de idolatria no povo de Deus, 3 anos e meio de fome. E o interessante é que Elias também padeceu do mesmo juízo que Deus colocou sobre o povo de Deus. Ele também sofreu, só que com uma diferença muito grande. Todos padeceram de fome, mas Elias não. Ele ordenou uma viúva que o alimentasse, ele ordenou a corvos que o alimentassem, e ele mesmo, diante das dificuldades do mundo, por causa do juízo e do pecado do homem, mas a Bíblia diz que Deus cuidou e guardou o seu profeta. Amém, querido? Portanto, meu amado, deixa eu concluir e dizer para você uma coisa: não há o que temer. Se você foi regenerado pelo Espírito Santo, experimentou essa nova vida em Cristo, o Espírito Santo comunica em você que você é detentor de algo glorioso na sua vida. Em primeiro lugar, nós temos uma viva esperança, amém? A nossa esperança está em Cristo. Ele é o Deus vivo e ressurreto, e é nele que nós temos posto a nossa esperança, amém? Se você foi regenerado, querido, pelo Espírito Santo, se você teve um encontro com Cristo, e se essa nova vida em Cristo brotou no seu coração e hoje faz parte da sua vida, você também tem uma herança gloriosa te esperando. É por isso, querido, que os cristãos daquela época não tinham medo de perder os bens materiais, porque eles sabiam que possuíam uma herança gloriosa que seria dada um dia por Jesus Cristo para cada um deles. Em último lugar, irmãos, se você é uma pessoa que teve esse encontro com Deus, que o Espírito Santo te regenerou, que essa obra maravilhosa do novo nascimento ocorreu no seu coração, você pode saber que você é guardado de forma poderosa por Deus. Ele protege você, Ele cuida de você, Ele é aquele que guarda você como a menina dos seus olhos, e Ele pode ficar tranquilo, Ele vai guardar você das coisas que muitas vezes têm colocado temor no coração de muita gente. Deixa eu terminar com uma ilustração, depois eu quero fazer uma oração por você. Existem pessoas amedrontadas, existem pessoas deprimidas, existem pessoas angustiadas com a situação que a gente vive hoje no mundo inteiro, mas eu torno a dizer a vocês, nós temos esperança. A nossa esperança não está nessas coisas. Eu falei aqui quinta-feira de um animalzinho adorável. Ele tem um nome muito bonitinho. Ele se chama Bernardo, o ermitão. Pastor, quem é o Bernardo, o ermitão? É um crustáceo. Um crustáceo é aquele ser que vive no mar, mas que possui um exoesqueleto duro. Por exemplo, um camarão é um crustáceo, um caranguejo é um crustáceo, um siri é um crustáceo, uma lagosta é um crustáceo. Tanto que para você comer esses bichinhos, você tem que fazer o quê? Quebrar a carapaça e comer. Por quê? Porque ele possui na sua natureza um exoesqueleto que por dentro tem uma carne muito macia. Seria mais ou menos se os nossos ossos estivessem do lado de fora e a carne estivesse do lado de dentro. Mas existe um crustáceo, ele é um caranguejo, que ele se chama, recebeu esse nome muito carinhoso, ele se chama Bernardo, o ermitão. Por quê? Porque, contrariando a natureza dos crustáceos, ele é o único crustáceo que não possui essa carapaça externa. Por exemplo, se você capturar um crustáceo desse, um caranguejo desse, e colocar ele na panela, você não precisa bater para abrir a casca, ele não tem casca. Ele é tenro, ele é macio, ele não possui essa carapaça externa para protegê-lo dos animais, mas como a natureza, irmãos, espelha a sabedoria do seu Criador até nesses pequenos animaizinhos, ele usou um subterfúgio maravilhoso. Ele usa a concha de uma outra espécie, os moluscos. Pastor, quem são os moluscos? Os moluscos são aqueles seres molengos. No seu quintal você já viu um, depois que chove. São aquelas lesminhas
que formam aqueles caracóizinhos, aquilo são moluscos. E aquele caracolzinho serve para quê? É a casa, né? Eles andam arrastando aquele negocinho, e quando tem um perigo, alguma coisa, por eles serem muito tenros e fácil dos animais comerem, quando eles veem um perigo, o que eles fazem? Você já teve essa experiência? Toca numa lesminha daquela, e ela faz o quê? Irmãos, mas Bernardo fez um negócio maravilhoso. Ele vive no mar, e desde que ele vem a esse mundo, ele começa a procurar uma casa, uma concha, de um molusco que já largou a sua concha, que já morreu ou já produziu outra concha, e a concha fica lá vazia. O que ele faz? Ele entra dentro da concha e faz daquela concha a sua carapaça e a sua casa. E a vida inteira dele no mar, ele vive dentro de uma concha. E ele não sai de forma alguma, porque se ele sair da concha, algum animal, algum peixe, vem e o abocanha, porque a carne é muito tenra, não tem proteção nenhuma, e ele vive dentro dessa concha. Pastor, por que você está dando esse exemplo? Nós não fomos criados para isso, viu, meu irmão? O cristão não foi criado para viver amedrontado dentro de uma concha, ao sinal de qualquer notícia contrária. Eu não estou dizendo com isso que você não tem que ser prudente, mas eu estou querendo dizer que você precisa deixar de temer. Nós não podemos viver enclausurados dentro de uma concha com medo de tudo e de todos, e que ao menor sinal de perigo nós entramos dentro da concha e paramos de viver, paramos de nos relacionar, paramos de ter esperança, porque ouvimos rumores de dificuldades. Não, irmãos. Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. A candeia não pode ser colocada debaixo da mesa, mas ela tem que ser colocada no velador, e assim iluminar a casa inteira. Não viva nesse mundo como o Bernardo, não vale a pena. Saia da concha, tenha fé, tenha coragem, tome as precauções necessárias, mas só isso, porque nós temos uma promessa gloriosa, uma esperança viva, uma proteção esplendorosa e uma herança, irmãos, nos esperando para a glória de Deus. Amém? Quero convidar vocês a se colocar em pé. Vamos orar. Eu queria fazer uma oração especial por você. Se hoje você se sente assim angustiado, amedrontado com tudo isso que você está ouvindo, e de repente o Espírito do Senhor tocou em você e te encorajou nessa noite, eu queria fazer uma oração por você. A gente recebe notícias às vezes, de pessoas que estão assim sem esperança, irmãos. E quando a gente olha para a história, a gente vê que quantas coisas terríveis já aconteceram, muito diferentes dos nossos dias. E nós enfrentamos e vencemos para a glória de Deus. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus, eu quero te pedir por aqueles, ó Deus, que se encontram amedrontados, que se encontram, ó Deus, talvez com medo dessa situação, porque as notícias muitas vezes são tão alarmantes. Mas, ó Deus, nós temos um Deus tão maravilhoso, tão glorioso, um Deus tão tremendo, um Deus que cuida do seu povo e cuida de nós, um Deus que a tua palavra diz que nem um pardal, nem uma folha, nem uma flor, nem nasce, nem fenece, nem morre, se não for pela tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, em dias tão perturbadores, a depositarmos a nossa confiança em Ti e na Tua palavra, a vivermos a nossa vida de forma prudente, mas confiando antes de tudo no Deus poderoso que nos chamou e nos guarda,
e nos garante que tem uma herança para nós que não se contamina. Obrigado, Senhor, porque a nossa fé não está posta nas coisas desse mundo, mas está posta em Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Nos ajude nessa noite, Senhor, a encarar a vida de forma mais tranquila, de forma mais suave. Tira, Senhor, dos nossos ombros o peso, a preocupação excessiva, porque o Senhor tem cuidado de nós. E ajuda-nos, ó Deus, a vivermos nesse mundo como sal e como luz, iluminando as trevas e aproveitando as oportunidades de falar dessa esperança gloriosa àqueles que estão desesperançados em Jesus Cristo. Muito obrigado por essa noite, pela tua igreja que se reúne aqui de forma destemida, porque sabemos, ó Deus, que nada acontece fora do teu propósito. E nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, cuida de nós e nos guarda do mal. Abençoe os meus irmãos, lança fora o temor, livra-nos de vivermos amedrontados com tudo e com todos, e ajuda-nos a, como Pedro, sermos homens de coragem e mulheres de coragem, para que a tua palavra e a tua luz brilhe através de nós. Oramos com gratidão, Senhor, em nome de Jesus, amém.